Olá, amigos. Uma boa noite a todos. Um bom dia para quem é do dia. Uma boa noite para quem é da noite. No caso, também, bom dia para quem é do dia no Japão. Meu nome é Edson Rosa, terapeuta holístico. Convido a todas as pessoas que são meus amigos do Face, né, e como vai ficar gravado a quem se interessar, a trocar uma ideia, né, um ponto de vista dentro do que nós viemos trazer hoje como tema. Uma boa noite para todos. Eu vou ficar para dar boa noite depois por escrito a todas as pessoas, eu prometo isso, tá? Eu dou minha palavra. Então hoje a gente veio trazer como tema, mais uma vez, envolvendo a criança interior, né? A verdadeira caridade, a minha ou a sua criança interior, e a autocura. E a gente vai tentar falar sobre caridade não envolvendo religião, nem religiosidade, mas envolvendo socialismo, um pouquinho de psicologia, principalmente transpessoal, envolvendo o holismo, né, a metafísica e a espiritualidade, mas no sentido não espírita ou de qualquer linha espiritista, mas envolvendo muito o conceito do que nós nutrimos, né? Do que nos move. Sim. Nós temos aqui no Face, eu estou postando agora o link do primeiro encontro nosso envolvendo esse tema sobre a nossa criança interior, tá? Então vamos lá. Eu estou muito mediunizado, tá bom? Não vou incorporar, eu sempre brinco com as pessoas, mas é uma brincadeira sadia, falando sério. Hoje eu estava escrevendo há pouco tempo com o povo do Oriente, o Dr. Tanakai, a mestra Shivani, Kusuma, tá? Que são amigos espirituais, e eles me ajudam muito nas psicografias aí, e eles solicitaram a gente continuar nesse tema em si. A diferença de hoje é que nós vamos deixar bem claro isso, tentar responder algumas perguntas das algumas pessoas que envolva o tema. Fora do tema a gente não vai responder. Tá bom? Então boa noite a todos, muito obrigado a presença de todos. Eu vou fazer uma divagação e creio eu que vai ser um bate-papo aí de uns 30 minutos, o máximo talvez 40 minutos. Espero que sirva para alguém ou para alguma pessoa, tá bom? Quando a gente fala da autocura e quando a gente associa a criança interior, a gente associa muito como a pessoa se desvela, como a pessoa se envolve e se volta no sentido de se apresentar no seu dia a dia. Como ela é, o que ela faz em si, é um detalhe. Mas o que ela nutre e no que ela se nutre é que faz totalmente a diferença. Muitas pessoas, muitas, creio eu que 90% das pessoas que eu conheço têm algum tipo de trauma de infância ou algum tipo de bloqueio que envolve a criança interior. Se não é um trauma envolvendo a infância em sentido de idade cronológica, física, envolve muitas vezes aquele conceito de docilidade, de ternura, de compaixão, de afeto, de afago, de benevolência. E a criança interior, ela não é propriamente presa ao tempo e o espaço físico, né? E tem a criança interior, que foi uma criança, nós todos já fomos, nós adultos. E tem a criança interior em si, que nunca sofreu um tipo de agressão psicológica, ou bullying, ou física, na sua infância física propriamente, mas traz o adulto dentro de si alguns conceitos um pouco tortuosos, um pouco confusos, desconexos com a realidade. E onde é que entra a caridade nisso? Quando a nossa criança é muito machucada, ou quando nós adultos machucamos muito a nossa criança, que é a nossa fonte de esperança, que é a nossa fonte de inspiração, que é o nosso verdadeiro estado de eu, de paz, de espírito, né? A gente entende que toda caridade que nós fazemos é baseada por feitos como caricatonhas, como teatralização para fora.
mas isso não quer dizer que o conceito interno germine, cultiva-se da mesma propriedade, talvez bonita aos olhos alheios, de se ouvir, de se ver, de se notar daquele que proferiu a caridade, daquilo que o mesmo que fez a caridade pode se nutrir por dentro. O que eu estou tentando dizer é que a maioria das caridades de hoje, por nós não valorizarmos muito essa criança interior, é uma caridade muito do copia. É uma caridade muito da cópia. Como faço mais bonito ou como farei mais belo? Como parecerei mais caridoso, bondoso, querido, da hora? Ou como posso me fazer mais, vamos dizer, chamativo, caritativo? E coisas assim. Então, de alguma forma, a nossa caridade, não todas, e eu não estou julgando, não estou citando nomes de ninguém, nem de grupos, nem de agrupamentos, repito, não estou falando de religião. Mas a nossa caridade, infelizmente, ela é muito movida hoje por vaidade, por egoísmo e por orgulho. Prova disso, que as nossas crianças são machucadas por dentro, não sempre, mas na grande maioria das vezes, que quando nós adultos proferimos a caridade, quase sempre, no começo, no meio ou no fim, do receptor da caridade, ou daquele que recebeu a nossa caridade, de alguma forma decepciona o provedor da mesma caridade, ou seja, a nós. Uma caridade, quando é feita de coração, ela se solta da pretensão. Ela não machuca o ser que assim se faz caritativo, porque ele não espera nada em troca. A criança interior bem resolvida, quando faz a caridade, ela doa e ela expõe. Ela não impõe e ela não dá. Porque quem expõe e dá, os adultos, com as crianças machucadas, hão de querer alguma coisa em troca. E a caridade que a gente está trazendo em pauta aqui não é uma caridade propriamente, repito pela terceira vez, dentro de um conceito espírita, por mais que eu estou falando no sentido espiritual de essência das coisas, e psicológico também, sociológico também. Uma boa noite a todos, bom dia também, povo do Japão. Mas a caridade que nós estamos falando aqui é uma caridade de convívio, de valores e de valor, do que eu valorizo por fora e de como eu tenho o meu valor, do que eu nutro por dentro. Nós vemos adultos altamente intelectuais, eu já comentei sobre isso, que confundem cultura com educação. Nós conhecemos pessoas extremamente cultas, mas extremamente mal educadas. Criança machucada e ferida. E também conheço pessoas extremamente educadas, mas com a finesse, com o glamour, de uma sabiência de ser tão natural, que ela pode se expor sem impor e ofertar sem obrigar a sua naturalidade sem machucar grau de consciência algum. A princípio é assim mesmo. Então nós vemos hoje, meus amigos, que as crianças do nosso interior, a criança do interior de cada um, não todos, mas uma massa bem considerável de pessoas necessitam para ontem notar mais o que elas têm de alimento, de sustento, de autossustento. O que realmente anima as suas vidas? O que realmente fortifica o seu senso de realidade e de verdade? Uma boa noite a todos. A criança interior bem resolvida jamais ela vai tornar um adulto encherido, metido, prepotente, presunçoso, arrogante. Então alguns talvez não perguntaram, mas eu mesmo me pergunto e respondo. Edson, você está dizendo que toda a nossa má educação vem da nossa criação
ou da nossa autocriação e pontuação de uma criança que de alguma forma talvez se machucou no passado, envolvendo o tempo cronológico do corpo, ou talvez psicológico do psique, dos nossos conceitos de realidade, mas principalmente quando ela é machucada, vindo dessas duas coisas, quando ela continua assim sendo, ela é alimentada pelo nosso mimo, auto-mimo. Então nós notamos hoje que a nossa caridade perante a nossos familiares, perante os nossos amigos, do convívio, que a caridade mais pura que há é o que nós somos, é o que nós podemos ofertar, pelo que é em nós de verdade. E isso é além de feitos, é além de modos, de maneiras e de formas. Isso vai muito aquém ao conceito do que nós nutrimos. Então, eu não estou falando difícil para dificultar, só estou tentando dizer que, por nós não observarmos a nossa criança, a nossa essência, e nós só querer nos vestir de um adulto sabe tudo, resolve tudo, disputa tudo, vence tudo, conquista tudo, mas se desconhece quase nada, tendo-se muitas vezes a própria intimidade, quase alguma coisa a custo de um tostão, geralmente é uma pessoa que vai fazer bico, vai fazer birra e vai se ter injustiçada quando não perseguida e muitas das vezes malgrada ou malgrata por circunstâncias que ela se deteve a fazer o bem, a fazer a caridade, entre aspas, sem ver a quem, e não receber nenhum obrigado. Uma criança pouco se importa com isso. Uma criança não se importa se o irmão fez bico a ela, ou se o pai é diferente, ou se a mãe tem outro conceito. Obviamente que a criança que eu estou falando é a criança do bom senso interior. Se não quiserem chamar de criança, vocês podem chamar de amor. Amor por si mesmo, respeito por si próprio. Hoje, eu não vou me alongar muito, já falei 12 minutos, obrigado. E eu estou aqui aberto nesses, talvez, 30 minutos restantes, como um terapeuta e como principalmente mais um ser humano tentando, irradiado por esses amigos espirituais que estão os nomes aí. E a gente vai poder responder algumas perguntas envolvendo esse contexto em si. Uma boa noite a todos, bom dia, muito obrigado. Boa noite, Leonardo Castro, boa noite, Rafael, boa noite, Cris. Boa noite, pessoal, boa noite a todos, viu? Muito obrigado mesmo a todos. Deixa eu tentar aqui ver alguma pergunta, alguma coisa, porque, rapaz, meninas e meninos, um segredo para vocês, assim, que eu apanho da internet. Mas não tem problema não, a gente vai tentando devagarinho. Boa noite, André. Valeu, irmão. Na paz, tamo junto. Uma coisa interessante, uma vez perguntaram para mim, um amigo muito querido, como eu posso ser um bom líder? Um bom líder. Seja uma criança alegre por si e feliz pelos outros. Você quer ser um líder na vida, um líder no sentido não só de negócios, mas de família. Uma pessoa não que lidera. É interessante o conceito de líder. Da criança, do amor próprio e da autocura. Um verdadeiro líder, na essência, liderar é comover, é agrupar. Quando você comove um agrupamento, você comove o agrupamento muito mais pelo que você é, em essência, sendo traduzido pelo que você faz e sendo disciplinado pelo que você fala. Para isso acontecer, você tem que ser senhor da sua vida. Ter posse absoluta da sua existência. Ter uma força e um poder incrível, mesmo ainda estando imerso no bem e no mal, fazendo bem ou cometendo mal. Mas uma força incrível, um poder incrível sobre a sua personalidade, mesmo na dor ou pelo amor. Boa noite, Sônia, muito obrigado. Eu estou aqui tentando como despertar a nossa criança interior. Estou acabando de falar disso agora, minha amiga. Com liderança. Nós só somos grandes familiares, grandes amigos,
grandes líderes quando nós nos temos gigantes, enormes, estupendos, magnânimos na nossa existência e na nossa vida pelo que nós somos. Mas não pelo que nós fazemos, mas pelo que nós nutrimos. O que nós nutrimos é o que nós somos. O que nós fazemos é o que nós transparecemos para os outros, o que nós gostaríamos que o mundo notasse. Mas o planeta quer mais. O mundo é graus de consciências humanas. Cada um dentro do seu agrupamento desejando mais ou menos, pouco ou nada, ou tudo. Agora o planeta só pede para a nossa essência, seja você, e se aprimore. A autocura que eu trago aqui, se vocês verem o texto dessa live, em nenhum momento eu botei religião, porque não envolve religião. E eu também não estou entrando na autocura envolvendo apenas físico, por mais que o bom senso, o discernir, a evolução do espírito que eu estou trazendo aqui, do conceito do bem viver consigo mesmo, mexe com toda a gama, não só neuronal, mas psicológica, ou psicológica e neuronal, e assim química pela eletroquímica. E nesse grande laboratório do corpo físico, há sim curas de doenças psicossomáticas e até orgânicas, porque nós somos uma caixinha de surpresa, que deve ser desvendada cada vez mais todo dia. O ser humano que não se surpreende consigo mesmo pela sua melhora e só se depara com a sua repetição na sua piora, é uma criança triste e é um adulto amargurado. Infelizmente é isso que acontece. Então como vai acontecer a autocura? A gente vai ficando só fazendo paliativos, um em cima dos outros. Um em cima dos outros. Porque sempre vai ser o outro. Ou o outro vai me curar, ou o outro vai me resolver a minha vida, ou o outro, com todo respeito, me desgraça e me prejudica. Sempre em cima dos outros. Sempre atirando para fora, desde as coisas boas que poderia vasculhar por dentro, ou até mesmo as coisas negativas que deveria se consertar, se transmutar na sua intimidade. O outro não é uma extensão de nós. Cada amigo que eu tenho na internet tem o seu nome no RG e, graças a Deus, são bem diferentes de mim. Essa é a graça da diferença, que eu não diferencio. Mas essa é a graça das várias diferenças, de um para o outro. Agora, quando o adulto que só disputa e amputa essa criança dentro de si, que pode ser chamada não só de amor, mas de paz consigo mesmo. Não é o nosso adulto existencial do agora que nos traz a paz. Nosso adulto de agora desfruta a paz que a nossa infância jovial de se querer bem nos oferta, ininterruptamente. Bastando o mesmo adulto se olhar para dentro, para poder refletir essa criança para fora, com um discernir maduro de alguém que vive o seu agora, já numa idade mais madura. O André está perguntando uma coisa, o André Jório. Hoje eu tomo os remédios, uso contínuo. Desculpa, André, que eu enxergo mal, mas é verdade. Eu conseguiria trabalhar com a autocura para parar de tomar esses remédios? Valeu, André. Nós dois estamos tomando remédio. Eu é o meu chazinho hoje eu não tomo café. Mas eu entendi, meu amigo, o teu toque. Muito obrigado pela tua participação. Olha, eu vejo assim, uma criança sadia, ela não disputa. Tirando a disputa já começa o bom senso. Ela se cumpricia. E ela disputa para ela fazer o seu melhor, instigando no outro o seu melhor. E ao mesmo tempo dirimindo no outro através da admiração mútua e no contemplar o alheio, para que um se corrija, tendo o outro como espelho. Estou respondendo, viu, André? Chego lá. O que eu estou tentando dizer? Nós adultos não fazemos isso, nós ficamos só na disputa de corromper o outro ou nos corrompermos porque não mostramos quem nós somos. Vivemos num estresse ininterrupto, tentando provar para o mundo do outro que o nosso mundo existencial também tem espaço nessa existência.
E que o nosso mundo existencial cheio de entulho de conceitos, do meu é melhor que o teu é pior do que o meu, ou vice-versa, se faz na verdade ou na realidade que deve ser seguida. E aí que entra a questão, não capriciosa, mas imposta, por todos. O que eu acho bom para mim é bom para ti, bom para fulano e bom para ciclano. A nossa caridade é movida assim. Por isso que nós sempre queremos algo em troca, porque não satisfaz o nosso ego o que nós proferimos para fora. Respondendo André, quando isso envolve algo envolvendo remédios, psicologia, química, física, hormônios, equilíbrios neuronais, doenças psicossomáticas, psicológicas, e alguém toma algum remédio para se controlar, ou impulsos, ou síndromes, vale a lei dos homens, vale a lei da vida. Use os seus remédios de tajas coloridas, mas não deixe por dentro a taja sempre preta tomar conta da tua vida. Você pode tomar o remédio que for, mas se você se medicar com um ato de carinho, de respeito, nem vou falar muito de amor próprio hoje, porque quem tem respeito à própria vida já se ama. E um dos respeitos da própria vida é respeitar o que a ciência nos oferta. O que, como coloquei aqui, a sociologia também, não é? Onde é que entra a sociologia? Isso, convívio. Em primeira instância, nós já somos doentes que vivemos em disputa com nós mesmos. Em nos fazermos por fora um reflexo longe daquilo que nutrimos por nós mesmos por dentro. Já começa aí. Então, quando nós começamos a tornar essa taja preta dentro de nós, desconhecida, porque é preta, é uma venda dos nossos olhos para dentro. Meu Deus, quem fecha os olhos e só enxerga a escuridão para dentro é um cego. Espero que vocês entendam essa metáfora. Porque quando a gente começa a se respeitar, a gente fecha os olhos, mesmo que não pense em nada. Meu Deus, é sistemático. Você pode viver na dor, mas a cara tonha desenha um sorriso. Se não sorri pelos lábios, os olhos. A criança é inquieta. Mas não é uma inquietação que lhe faz mal, é uma inquietação que te leva adiante do estado que você está. Se fazendo apenas ser como uma autoafirmação do teu território. Como um adulto que tem que vencer no mundo. Dos outros, esquecendo do seu mundinho cósmico, infinito de possibilidades que a criança pode te dar dentro de si e dentro de si pela tua paz de espírito, pelo teu amor próprio, pelo teu respeito à vida, pelo teu carinho à existência. Então, meu amigo André, quando alguém toma um remédio, toma um remédio. Mas todo remédio que for, desde o chazinho da vovó, a oração ou uma taja colorida, vai fazer um efeito maior às tuas cognições que vão formatar o teu senso de realidade nutrida. Isso, nem o chá da vovó, nem as tajas coloridas, nem propriamente uma oração pode de todo moldar, a não ser o teu conceito de autorrespeito educado perante a si mesmo. Nem a cultura lida pode descrever um ser humano que deixou de se ignorar e começou a se respeitar. É um senso que vai além do cérebro, mas atinge em cheio o coração que cura. Por isso, deixa bem claro, né? A gente não está falando propriamente cura envolvendo doença física, mas foi muito oportuna. Agradeço de novo, André, a tua pergunta. Porque nós vivemos doentes, nós vivemos mecanizados. Do aperta botão, solta o botão. E isso cansa o adulto, estressa a criança. Um verdadeiro líder da sua vida se incomoda como qualquer um, se estressa, chuta o balde, mas ele pica e volta e você chuta para frente. Muitas das vezes tropeça nos seus erros, mas é um ser que todo erro que acomete, ele tem não como sinônimo de fraqueza, mas talvez ele pode ter por amor próprio um sinônimo de incógnita que vai lhe jogar para uma vitória na manhã. A princípio por si mesmo, e a princípio por si próprio, por não cometê-lo mais.
Agora, um ser humano que nem se lidera vai ter um tropeção como um abismo, como um grande cânion, aonde ele vai cair e vai se desconhecer. E além de não cair para frente, e se cair vai empurrar meio mundo culpando a todos, vai se atirar para todos os lados e se debater. É outra metáfora. Batendo em todos, agredindo a todos que estão ao seu lado. Então, para agradar, muitas das vezes, ele vai ter que mais estar agremiado, estar pertencendo, estar agrupado para ser alguma coisa, além do nome e do número do RG, de que apenas nutrir o seu ser, que ele é apenas intimamente por si próprio, em paz. É essa criança que a gente está se desfazendo. E é isso que é inevitável, hoje em dia, a gente começar a procurar a reformular os nossos conceitos de vida, não como Edson Rosa quer, porque eu estou falando aqui, vocês estão vendo, de uma forma poética, sociológica, espiritual, metafísica, holística, mas eu gosto de fazer essas misturanças para fazer as pessoas, meu Deus, pensarem, a princípio, sentirem-se por si mesmo. O pensamento pode dar o abstrato do encanto, mas o que encanta é o sentimento que cria as formas na moldura. É isso que traz o dom de criar. Fiquem à vontade, meus amigos. Eu não enrolei, viu, André? Mas eu gosto. Você já me conhece um pouquinho, é bom falar assim para o povo ir pensando e se sentindo. Porque uma coisa também que a gente nota, meu irmão, e meus irmãos e meus amigos, que muitas das vezes as pessoas escutam alguns comentários e falam, nossa, como falou bonito, nossa, como olha o Edson. Com todo respeito, eu não vou perder minha sinceridade. Isso não me importa. O que me importa é quando alguém não me fala nada, mas fala para si. Eu senti o que o Edson falou e eu não vou copiar. Eu vou aprimorar, eu quero mais. É esse querer mais que vem de uma criança livre. Livre dos conceitos, dos mundinhos corruptíveis de cada um. Presos no bem e do mal, muitas das vezes trocado por barganha, por favor e por conveniência, que adoece o nosso físico, o nosso psicológico, na sistemática de se manter e de pertencer, mas não de ser o que é por dentro, em paz. É isso que eu tento transmitir para as pessoas, e é isso que, graças a Deus, vários outros terapeutas hoje em dia estão começando a falar de uma forma clara. Talvez, creio eu, muito mais do que eu estou tentando aqui ofertar a todos, não impor. Boa noite, Paloma Sampaio. A liderança da sua própria vida é ser o que se é, acreditando em si como Deus, como Deus, valores ou princípios, como seus valores e princípios. Olha, liderar a si mesmo não é só crer e acreditar. É se fazer. Mas para aí, Edson, como é que eu vou me fazer? Me fazer no sentido de estar sempre me transmorfando, me mudando? Não, se achando. Meu Deus, nós somos um achado. Um líder, ele se encontra para encontrar para fora. Ninguém encontra o novo para fora tendo certeza dentro de si que já se conhece. Agora, todos que se reconhecem cada vez mais se procurando por dentro, não cometerá a mesmice de viver a mesma coisa por fora. Isso é um sentido muito profundo, psicológico principalmente, muito profundo. Mas quem começou a se acordar nesse emaranhado do dia a dia, das noites, das disputas, estão começando a ver que quando nós temos esse conceito que eu acabei de dizer, cada um dentro do seu grau de consciência, o que menos se faz é trabalhar, você brinca. E o que mais cansa hoje em dia é muita gente dizer que trabalha é brigar. Quem trabalha brigando por sobreviver cansa. Quem brinca trabalhando, vivendo, jamais cansa. O corpo pode parecer com cansaço da correria do dia a dia, mas o suspiro de alívio é assertiva
que seu espírito está em paz. Ele não apenas acometeu ao seu trabalho algo bom, ele ofertou a um trabalho o seu melhor, o renovador. Valeu, André? Essa eu aprendi com o André. Mas vamos lá. Muito obrigado, viu, Maria da Graça? É mais gratificante o falar com firmeza. É interessante isso. O que mais nós devemos ser firmes é para nós mesmos. É uma coisa muito interessante. Eu vou tentar tornar o comentário dela bem coletivo. Quando nós estamos começando a ficar de bem consigo mesmo, o que mais nós somos é educados. Eu vou tocar nessa tecla de novo. Educados com os outros. E o que mais nós nos tornamos é cultos com nós mesmos. Porque a cultura serve para nós a nos dar discernimento do bom senso de caráter, de conduta e de ética. A princípio do que nutrimos. E a educação nos dá em primazia no que vivemos e no que acometemos e no que fazemos, coletivamente e paliativamente ou socialmente com a lei. É sério o que eu estou falando. Então, o que eu estou tentando dizer? Quanto mais nós temos a cultura de nos observar como eternos aprendizes do dia a dia, nós vamos notando que essa criança, que vocês podem chamar o próprio, respeito, agora eu vou dar outro nome, afeto, ela vai germinar e vai cativar no adulto inquebrantavelmente uma esperança, uma fé, uma coragem, uma atitude que o mundo alheio, sem a pretensão de assim desejar, vai temer. Então a primeira coisa a família vai desconhecer. Os amigos não vão conhecer, nem muito menos os colegas, porque você não vai ser mais atingido por coisas que antigamente, pela sua criança não ser tão observada, pelo seu ímpeto, pela sua força de vontade interior não ser tão observada, e hoje agora está, ou está começando a ser, não vai lhe afetar tanto. Um homem que não se acomoda pela reforma íntima, está sempre acometendo a mesma, ininterruptamente na sua vida, é um ser humano que não se acomoda na vida. É um ser humano que não se derrota para o mundo. Porque quem briga com o mundo, dá porrada na própria sombra. Quer agarrar vento. Quer trancar o ar na palminha da mão. Está perdendo seu tempo. O homem que deixa de brigar com o mundo se liberta para viver em paz no planeta inteiro. E quando a gente para de brigar com o mundo externo, nós começamos a fazer a paz interior com nós mesmos. Entendendo que o nosso conceito de autocaridade, que a autocaridade é compaixão. A caridade mais sincera perante a própria vida é ter compaixão perante a si mesmo. E quando nós temos compaixão por nós, nós estamos começando a dar carinho à nossa criança interior. Estamos começando a curá-la das imposições, das obrigações, de manter, de ser e de se fazer. Para ela apenas estar sendo quem ela é. Livre dos mundos, escravos um do outro, mas liberta a viver no planeta, que assim me convida. Venha a mim, venha ser alegre por si mesmo e feliz por si próprio. Vamos lá. Meu amigo Rafael, valeu Rafa, Rafael Faria, vou tentar ler aqui que eu vou começar a usar óculos na próxima, viu? Quando tentamos acertar, tendo condutas que achamos corretas, muito bom, achamos corretas, e recebemos como resposta a intervenção positiva daqueles que nos circundam,
nos trazendo alegria, esta seria o despertar da criança interior. É isso que eu tentei dizer, Rafa. Quando você, por conduta, ouve bem, o que é conduta? Envolvendo dentro da psicanálise. Quando envolve conduta na psicanálise, não envolvendo sociologia, os outros, é você. O que é boa conduta perante a mim? Não fazer qualquer coisa que me desanime. E não permitir que algo que eu acometa a mim, desde os pensamentos e sentimentos, tire, freie o ânimo de eu produzir-me além do que eu sou. Tipo, ir além do que eu nutro. Eu tenho uma má conduta comigo mesmo quando eu entro, vamos dizer, em certas reflexões que só me deprimem. Eu não estou dizendo com isso que uma pessoa que tem bipolaridade, depressão, repressões, tem uma má conduta. Não é isso. Eu estou falando daquela pessoa que, por exemplo, se desleixa por vaidade. Uma pessoa que tem um alto preconceito com a sua cor, com o tamanho do seu nariz, com a sua orelha, com o olho, com a gordurinha ali, com a gordurinha aqui. Em excesso, é uma má conduta perante a sua própria existência, perante a sua própria vida. Agora, quando você tem uma boa conduta perante a si mesmo, você já começa a estar em paz com si próprio. Quando nós temos essa conduta perante a si mesmo e o bom senso moral de transferir essa conduta de uma forma ética, consenso de conduta, consenso moral ético de transferir para fora. Tipo, o que é bom para mim pode não ser bom para os outros. Mas se é bom para mim, eu vou ofertar o meu melhor. E muitas vezes o que eu canso de falar aqui, o meu melhor não é o que eu falo, é o que eu vivo. O meu melhor não é o que os meus feitos, mas é o que eu nutro através dos fatos, sendo um exemplo na sociedade que eu convivo. Quando isso acontece, Rafa, você não espera nem a melhora que o outro vai lhe mostrar. Algo em você, perdão, não por pretensão, mas por razão natural de entender que você teve o seu tempo para se manter, para ser, para se concernir assim, e o outro vai ter o tempo dele, do jeito dele, da forma dele, de se ter melhorado ou não. Quando isso ocorre, Rafa, tudo que vem do outro, desde que seja negativa, desde que seja algo produtivo, desde que seja um muito obrigado, Rafa, ou vai catar um pouquinho, Rafa, não é indiferente às suas ideias nem em teu coração. Mas não vai afetar a sua conduta, não vai afetar a sua moral, não vai afetar a sua ética, porque você deu o seu melhor. E se afetar, vai afetar na tua conduta de amor próprio que você ofertou. Você não deu, você não impôs, você instigou. Então a pessoa pegou se quis. Você já cinzenta aí. E se afetar no sentido ético, você deu mais exemplos, não só falando, mas vivendo. Então a pessoa viu e notou, não que você tinha que provar, mas você é o que fala. Você não se condiz no que diz. Então, eticamente, você já se isenta aí. Em sentido moral, você expôs um conceito. Você não obrigou e não acentuou a tua verdade. Em sentido ético, moral e de conduta vivencial, você apenas é mais um cidadão que está tentando, demonstrando à sociedade o quanto ela pode ser feliz quando ela começa a se interiorizar e se resgatar. A princípio, unitariamente, cada um pela sua criança feliz, e tendo assim um reflexo do seu adulto em paz e de bem para consigo mesmo, e obtendo as suas curas psicossomáticas. Valeu, Rafa! Espero que o grupo aí entenda, que os amigos entendam que eu estou tentando levar de uma forma bem coletiva, tá bom? O Olívio, ele pergunta aqui, mas quando as pessoas não querem nada com nada? Eu acabei de explicar, meu amigo. Se eu ajudo alguém dentro desses parâmetros do meu conceito, eu não estou dizendo que todos são obrigados a entender isso, mas perante a educação, perante a socialização, perante a conduta, perante
O que há de bom, independente das religiões, por mais que eu estou tentando não influenciar a religião com nada hoje. Mas quando nós queremos o bem ao outro, nós queremos o outro bem. Então nós queremos que o outro se enfeite de bem, de bom e de melhor para nos agradar. Se eu dou o meu melhor, eu já digo, eu estou doando o meu melhor. E se eu estou doando o meu melhor, eu estou me presenteando cada vez de bem. Isso é conceito nutrido. Então eu não estou aqui impondo isso em ninguém. Mas quando nós esperamos do outro e ele não muda nada com nada, no meu ponto de vista, o que o Edson Rosa tem com isso? Quando a nossa palavra não dá o efeito, quando a nossa presença não dá o efeito, o maior fato que vai imperar não é a nossa cultura intelectual, mas é o nosso desvelo moral que o coração nutre em conceito vivencial de realidade. Pegando o gancho desse irmão, o Olívio, e não é para você o que eu estou falando, irmão, é para todos, assim, cada um pega o que achar por vir. O que mais nós vemos hoje é gente vivendo 20, 30, 40 anos por detrás, muitas vezes, da espiritualidade, por detrás, muitas das vezes, de conceitos de conduta, de moral, de ética. Todos, incluindo eu, todo mundo. Mas quando elas começam a analisar elas mesmas, elas veem que estão numa vida de repetição. Elas estão indo no embalo dos outros. Eu educo meu filho assim porque todo mundo educa. Isso a sociedade impõe. E se o conceito é errado, é arcaico? E se é visível? Ah, mas vão perguntar, mas como eu vou notar que é arcaico, que é errado? Meu Deus, quando começa a fazer mal dentro de um lar, quando não existe conversa, quando não existe cumplicidade, alguma coisa está errada. Mas a gente tem muitas vezes medo de levantar a voz perante os cobrinhos do chacrinha que a gente cria, cômodo, conveniente, porque quando nós começamos a respeitar a nossa criança interior, ela só agrada a uma coisa, a todos. Porque ela é agradável. E se ela é agradável com ela mesma, o adulto deixa de ser bom, deixa de ser ruim, passa a ser justo. E o que é ser justo? Não gosta? Te cala. Ninguém entende? Dá teu exemplo. Faça acontecer. Sem falar nada. Ah, mas como fazer isso? Será que você só é formado pelo que fala, pelo que faz? Ou o que te forma é o que você se nutre? E a realidade que você lhe faz. Então nós vemos hoje duas coisas bem distintas. O que nós nos mostramos e o que nós somos. O que nós nos fazemos, adoentados na maioria das vezes, querendo se curar, que o mundo dos outros nos cure, como eu falei, mas esquecendo que a cura é no interior. E bem no interior do interior. Na interioridade da nossa essência. Não há mediocridade, não há falsidade. E se há, são cascas que podem ser dirimidas, desmanchadas, transmutadas quando nós temos a coragem da atitude de se encarar como nós realmente somos. Aí a coisa muda. O amigo está perguntando, Olívio, sim, eu entendo, mas quando a grande massa não sai do mesmo e se não evolui, não vejo mudança como contexto geral. Mas é isso, meu irmão. Com todo respeito, a sua cabeça está ouvindo o que eu estou falando, mas teu coração ainda não assimilou o que a própria pergunta sua demonstra em teu conceito evolutivo. Tenho certeza que eu estou falando com alguém sensível e com uma evolução espiritual bem bacana. Quando eu reclamo da massa, Edson, eu estou reclamando da minha sombra. Quando eu reclamo do outro, Edson, meu conceito, eu estou reclamando de mim. Se eu não posso ajudar e se a massa não me acrescenta, eu acrescento em mim um tônus de intimidade que faça mais. E diferente. E melhor.
É conceito. Então nós estamos nesse mecanismo muitas vezes, que é um conceito muito meu. Espero que ninguém compre isso que eu estou falando unitariamente para si mesmo. E se comprar, me perdoe. Eu sou sincero, tá? Não estou aqui para agradar nem a mim. De muitas das vezes culpar a sociedade, culpar todo mundo, mas meu Deus, nós fazemos parte da massa, nós fazemos parte da sociedade. Quando o nosso observar é mais para fora e para o alheio, olhando aos lados, muitas das vezes o 360 graus que damos na nossa visão deixa opaco e cego a nossa intimidade. Muitas das vezes nós traduzimos mais a mudança no silêncio da observação, através do desvelo do contemplar também que existe coisa boa. Isso não é ser positivista, não. Porque eu sei que tem ladrão, eu sei que tem assassino, eu sei de toda a bagunça. O que eu mais faço é olhar jornal, eu não me isento da sociedade doente e algumas também partes sãs que a gente vive. Mas nós temos a opção de nos deixarmos levar a nos termos negativo ou positivo por dentro. E assim nos referimos por fora. Nós temos sim a opção de acreditar ou não numa melhora coletiva ou individual. Mas o coletivo só vai melhorar quando o individual mudar o seu modo de si próprio, por si mesmo, se consentir na própria existência, se consentir na própria vida, se sentir o que é, pelo que se faz. Porque daí os feitos vão traduzir realmente os fatos que nutrem e que se nutrem. Não como está um mundo que as pessoas traduzem a sua caridade só por feitos, desconhecendo o seu próprio fato existencial por si mesmo. Ninguém do mundo pode lhe dar a tua paz, pode nos dar a nossa paz. Agora nós podemos nos interiorizar e recolhê-la, porque ela está lá, espremida, toda lascada, toda arrebentada, mas está, pode ter certeza que está, viu? Eu estou tentando tornar bem coletivo, tá bom? Fiquem à vontade, meus amigos. É que para mim ler aqui está difícil, mas vamos lá, fiquem à vontade. Uma boa noite para quem é da noite, um bom dia a todos, fiquem na paz aí, viu? Onde é que entra a autocura nisso? Que a autocura que eu estou tentando trazer aqui é uma autocura, não de conceitos, porque quem sou eu para mudar o conceito das pessoas de viverem e de consentirem na sua existência e na sua vida. Mas como eu prometi, o meu lema, perante a espiritualidade que eu acredito, perante o espiritual humano que eu acredito, e se eu acredito na espiritualidade, eu não desacredito na raça humana. Eu acredito no ser humano. Porque quando eu olho alguém fazer algo muito ruim, logo eu me lembro que dentro de mim ainda germina algo pequeno, mas pode ser melhorado também. Então, eu não me distancio tanto nem do bem nem do mal, mas ao mesmo tempo eu me coloco em mim mesmo. Vendo as coisas como são, sem o lúdico de me achar horrível, inferior e pior, e muito menos sem a fantasia de me ter como superior e melhor a alguém. Porque o ser humano que já se melhora todo dia é o soberano sobre a sua própria existência. Ele quer ser o quê? Ele vai disputar o quê com o mundo? Se ele já venceu quem deveria já nascer vencido? Porque quando você se vence, você se convence que você não precisa de nada. Mas isso é budismo zen, a não ser a si, em paz. Então a autocura vem de nós começarmos a tratar dessa criança, que hoje eu chamei de amor, que hoje eu chamei de educação, que hoje eu chamei de afeto. E agora, antes de encerrar, eu vou chamar de cumplicidade. Cumplicidade para consigo mesmo. Quando nós somos cúmplices na nossa existência, cúmplices na nossa vida, nós cumprimos uma meta da vida e da mesma existência. Nos termos mais sãos. Independente do grau de consciência, independente se ainda faz o bem, se ainda vive no mal, mas dependendo da sanidade, pouca ou muita, mas dentro desse contexto.
nós nos temos mais sãos. E o que menos nós adultos, uns mais, outros menos, estão se tendo é sãos de quem são. Muitas das vezes a pessoa confunde ser feliz com todo mundo em ser alegre consigo mesmo. Em ser alegre consigo com ser feliz com os outros. É mais fácil nós sermos felizes com o que a vida nos oferece, com o que os outros podem patrocinar. E é muito mais favorável nós sermos alegres para consigo mesmo, que daí as coisas mudam, daí as coisas se aprimoram. Uma boa noite, Neuza. Pô, Marlon, pô, irmão, boa noite, cara. Valeu, viu? Aí de Campinas, valeu, irmão. É nóis. Graças a Deus, meus amigos. E eu falei que ia ser 40 minutos, já está 50. Como eu sempre falo, algumas coisas em metáforas, eu trouxe hoje, dentro desse tema, alguns olhares envolvendo psicologia, holismo, metafísica, e não fugir da risca, para quem quiser ouvir de novo esses 51 minutos, 52 até eu terminar, vai ficar gravado aí. Muito obrigado a todos, uma boa noite, é para reflexão. O Edson não é um terapeuta que traz, vamos dizer assim, quentinho. Eu trago morninho. Aí vocês vão esquentando dentro de si ou esfriando, mas eu creio que as pessoas vão pensando. Necessita urgentemente algo que mude não só o grau de consciências, mas conceitos até de uma caridade de convívio. Toda caridade que lhe custa o cansaço da intimidade não é caridade. É algo que lhe faz muito mal. É algo que não lhe faz bem. Toda caridade que lhe custa a sanidade mental, o equilíbrio emocional, sempre, ininterruptamente, é um veneno para a alma. E muitas das vezes é um subsídio para o ego se aparecer e cair nas malhas do egoísmo, do orgulho, da vaidade, de ter o que ele faz melhor do que os outros. Ter aonde ele pertence superior às outras agregações, que é o que acontece. Ter uma família inferior, ter uma raça inferior, ter uma, entre aspas, opção sexual, algo que não é de Deus. Aí vira o que está. Agora, quando nós somos cúmplices com nós mesmos, aí a coisa flui. Eu concordo com o Olívio, agora ele comentou, né, da plenitude. É isso, é uma plenitude. Então, amigos, muito obrigado, uma boa noite. A gente vai continuar ainda com esse tema, talvez mais umas 3, 4 vezes. Espero que não fique desgastando. É apenas um convite. Obrigado a todos que ficaram até agora e aqueles que vão ouvir. E apenas um terapeuta dividindo com vocês análises e pontos de vista. E eu ofereço aí o meu trabalho como terapeuta. Obviamente que, sendo individual, eu sou muito mais profundo, né, de uma forma mais personalizada, mas a gente está aqui para tentar ajudar essas crianças interiores aí que precisam de uma injeção, de uma turbinação de vida. Meu Deus, vamos viver a vida. Sobreviver a vida cansa. Trabalhar sem alegria cansa. Brincar de trabalhar, trabalhando sério como adulto, mas viciando com prazer o que faz como criança, é que torna o líder de si mesmo um renovador. Alguém que pode guiar aqueles que já têm a esperança fraca, aqueles que estão com a timidez ou a opressão do seu ímpeto, da sua atitude sem norte. Esse pode guiar alguém. Porque esse, quando fecha os olhos, não vê tarja preta por dentro, vê tudo colorido por dentro. E quando abre os olhos, só vê o quê? A nitidez da sua sã consciência transbordando para fora. Como um homem que se faz bem e que tem paz perante as pessoas que convivem também. Muito obrigado, viu? Valeu. Fala comigo, menino. Fala comigo, menino. Muito obrigado. Boa noite, bom dia para quem é do dia. Valeu. Valeu mesmo. Obrigado.